Fala galera, beleza? Saudações a todos vocês. Bom, para dar então continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai entrar no capítulo 1, já que há algumas aulas atrás a gente viu a transição do mito para o pensamento racional. E hoje a gente vai investigar a origem da natureza e o que os primeiros filósofos pensaram. Eles pensaram sobre essa origem da natureza, beleza? Então me acompanha nessa viagem. Bom, como eu já disse para vocês algumas vezes, lá atrás, quando a gente estudou o mito como uma explicação da realidade, a gente viu que a realidade que o mito explicava era a origem de tudo. Os fenômenos naturais, os comportamentos sociais, a forma como as pessoas reagiam às coisas que elas não sabiam responder. E aí elas tentavam responder através da explicação mitológica. Expliquei para vocês também que alguns homens passaram a não aceitar mais essa explicação mitológica. E são esses homens que deram uma origem a um pensamento racional que a gente vai chamar de filosofia. E aí, hoje, nós vamos estudar os chamados filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que antecederam Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. E dentre esses chamados pré-socráticos, filósofos pré-socráticos, existiram diversas escolas pré-socráticas. A escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleata, os pluralistas. Todas elas foram grupos de pessoas que se reuniam e debatiam sobre determinado conteúdo, ou, em alguns casos, pensadores que, mesmo isolados, formaram suas teorias e debateram essas teorias a partir de escritos, a partir de falas públicas, e essas teorias serviram para que a gente refletisse sobre aquele contexto. Cabe aqui um parêntese. Quando eu falo escola, eu não estou necessariamente pensando numa estrutura bonitinha, com sala de aula, com cantina, com pátio, com quadra. Não. Escola é só uma forma de definir um grupo ou uma quantidade de pessoas que compartilhavam da curiosidade por um determinado tema. Tranquilo? Então vamos avançar. Bom, tem uma chargezinha aqui muito engraçada que a gente pensa o seguinte, eu vou ler para vocês. A Grécia Antiga foi o berço do pensamento científico ocidental. Não bastava mais a chuva ser um deus chorando. Começamos a querer compreender os fenômenos através da razão e da observação. Com o tempo, a religião parou de ter um papel na explicação do natural, migrando para o espiritual. Aí uma voz ecoa do céu. Por isso que eu vou explodir essa sua careca. Aí outros deuses seguram Zeus e dizem, calma Zeus. E Zeus, me larga, me larga. E o outro, calma. Porque essa charge ela é interessante. Porque quando os primeiros filósofos começaram a tentar explicar racionalmente a realidade, eles automaticamente estavam questionando a explicação mitológica, a explicação a partir de divindades e de poderes sobrenaturais. Por isso a charge demonstra uma irritação de Zeus, que era o deus mais importante do Olimpo grego. Tranquilo? Então vamos aos conteúdos. Bom, alguns desses conceitos que eu coloquei aqui são importantíssimos para vocês ao longo da vida de vocês na escola, na disciplina de filosofia. Por quê? Porque se vocês entenderem, guardarem na memória esses conceitos, eles serão muito úteis até o terceiro ano, até o vestibular, até a universidade.
Que conceitos são esses? Teogonia. Teogonia. Teo, do grego, significa Deus. Gonia, nesse contexto, significa origem. Logo, o termo teogonia é a origem dos deuses. Toda mitologia, ela tem uma história que narra como os deuses surgiram, como eles passaram a existir. Essa é uma teogonia. A cosmogonia vem de cosmo, que significa realidade, e gonia, como eu disse mais uma vez, origem. Ou seja, uma cosmogonia é uma origem da realidade, mas uma origem da realidade a partir da explicação mitológica, logo, a partir do trabalho dos deuses na criação dessa realidade. Até um momento histórico em que o mito era a explicação que as sociedades aceitavam, que as sociedades não questionavam, nós tínhamos uma cosmogonia. No momento em que a filosofia surge enquanto explicação racional da realidade, a gente deixa de ter uma cosmogonia e passa agora a ter uma cosmologia. Cosmo, realidade, logia, estudo. Logo, nós temos uma cosmologia que é o quê? O estudo racional da realidade. Um estudo racional da origem dessa realidade. Logo, nesse contexto, a gente vai ter uma oposição entre o mito, que é uma explicação fantasiosa, sobrenatural, e do outro lado o logos. O que significa a palavra logos em tradução livre do grego? Razão. Então, todas as vezes que vocês lerem qualquer um desses conceitos, vocês sabem exatamente o que cada um deles significa. Eu sugiro, inclusive, que leiam com atenção, que escrevam no caderno, que pensem sobre eles, porque eles são importantíssimos e serão recorrentes. Vocês vão vê-los até o terceiro ano. Um outro conceito muito importante é o conceito de physis, que em tradução livre do grego significa natureza. E o conceito de arqué. Arqué significa o elemento primordial, o princípio originário de tudo que existe. E é exatamente esse princípio originário, esse elemento formador de tudo que existe, que os primeiros filósofos vão buscar na natureza. Essa arqué, esse princípio formador de tudo, esse elemento primordial. Os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates, também são conhecidos na história da filosofia como filósofos da physis ou filósofos da natureza. Logo, nós temos três denominações para a mesma situação: filósofos da physis, filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, querem dizer exatamente a mesma coisa. Tranquilo até aqui? Então vamos para a próxima tela. Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Foi o cara que, fez a pergunta que mudou tudo. E a pergunta dele não era tão complicada, não era tão complexa assim. Ele perguntou: de que tudo é feito? Uma pergunta relativamente simples. Só que ao dizer de que tudo é feito, ele automaticamente estava dizendo que não acreditava que tudo havia sido feito pelos deuses. Porque se ele acreditasse que tudo havia sido feito pelos deuses, ele não estaria perguntando de que tudo é feito. Por quê? Porque tudo seria feito pelos deuses, então não precisaria de explicação. E aí Tales era um matemático extremamente dedicado, que vivia a observar os fenômenos naturais.
Não à toa, Tales é o primeiro homem que, através de cálculos matemáticos, previu um eclipse. Então ele não era qualquer sujeito, era um sujeito extremamente inteligente. E aí, ao observar a realidade, Tales disse que a arqué, ou seja, que o elemento primordial presente em tudo o que existe era a água. Para ele, como a água estava presente em praticamente tudo o que existe, a água era esse elemento. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Theo, mas não é uma teoria um pouco ingênua pensar que a água é o elemento primordial presente em tudo? Talvez seja uma proposta ingênua, mas eu peço que você se recorde que ele está criando essa teoria há 2.600 anos atrás, 2.700 anos atrás. Não havia nenhum conhecimento nesse sentido até então. Então, essa teoria nos parece ingênua agora. Na época em que foi pensado, revolucionou a forma de pensar. Não à toa a gente tem a filosofia onde ela está hoje. E a gente tem todas as ciências que são filhas da filosofia. Química, física, psicologia, geografia, história. Tudo que veio depois da filosofia é, de certa forma, filho do conhecimento filosófico. Tales era da cidade de Mileto. E Mileto era uma cidade extremamente importante porque ela recebia a visita de muita gente para fazer comércio, para negociar, para relações de trocas culturais. Então é uma cidade rica em experiências. Logo, os 3 primeiros filósofos foram exatamente dessa cidade, Mileto. O segundo deles, Anaximandro, disse que, olha, Tales, eu discordo de você. Eu não acho que a arqué, ou seja, o elemento primordial presente em tudo, seja a água. Eu acho que existe muita coisa presente no mundo. Tanta coisa que a gente não é capaz nem de definir. Então, como é que a água pode estar presente em tudo? Então, Anaximandro disse que esse elemento primordial presente em tudo deveria ser provavelmente um elemento infinito. E, como haviam diversas coisas presentes na realidade, ele também não sabia determinar que elemento era esse. Então ele disse que o elemento formador de tudo era o apeiron. A palavra apeiron significava, nesse contexto, infinito e indeterminado. Olha como o Anaximandro foi inteligente. Ao dizer que era o apeiron, ele estava dizendo, olha, tudo que existe é formado de algo que existe numa quantidade infinita e que não pode ser determinado. E aí ele disse que o apeiron era o formador de tudo que existe. Aí um terceiro pensador da cidade de Mileto, Anaxímenes de Mileto, disse, olha, eu concordo com você em partes, Anaximandro. Eu concordo com você que a quantidade desse elemento primordial seja infinita. Mas eu discordo quando você diz que ele é indeterminado, porque eu acredito que ele seja determinável. Para Anaxímenes, o elemento presente em tudo que existe é o ar. Para ele, não há absolutamente nada que exista que não necessite de ar. Seja através do evento de rarefação, seja através do evento de condensação. Esses elementos são formados a partir do ar. Essa é a teoria de Anaxímenes. Tá tranquilo até aqui? Deu para entender? Eu convido para que vocês não fiquem exclusivamente restritos à minha aula. Eu os convido a sentarem, a lerem o conteúdo com calma, a pensarem um pouco sobre o que leram, a anotarem alguma dúvida caso essa surja, porque aí quando a gente se encontra na live, a gente pode tranquilamente debater sobre todos esses temas, aprofundar, tirar as dúvidas que por acaso surgirem. Tranquilo? Então eu vou para o próximo slide.
O próximo pensador é nada mais nada menos do que Pitágoras. Pitágoras da cidade de Samos. Pitágoras, ele disse que ele não estava preocupado necessariamente em achar algo de que tudo era feito, mas ele estava preocupado em achar uma arqué que representasse tudo que existe. Olha que coisa interessante. Ele estava um dia sentado assistindo a alguém tocar harpa. E aí ele percebeu que quando você pegava uma corda da lira ou da harpa, que acabam sendo praticamente o mesmo instrumento, e você divide ao meio, ela tem uma nota musical diferente do que quando a nota estava solta. Se você aperta num outro ponto, toca no outro ponto, ela tem uma outra nota. E aí ele começou a perceber que essas divisões geravam notas diferentes, que geravam harmonias diferentes. E que com essa variedade de notas poderia ser pensado uma variedade de harmonias para compor sons. Ele começou a perceber que os números são capazes de representar tudo o que existe. E aí ele disse que a arqué dele, diferente de Tales, que tinha dito que era água, diferente de Anaximandro, que tinha dito que era o apeiron. Anaxágoras é outro filósofo que vocês vão conhecer lá na frente. De Anaximandro, que tinha dito que era o apeiron. Diferente de Anaxímenes, que tinha dito que era o ar. Pitágoras disse que a arqué eram os números. E não só isso. Anaxágoras... Desculpa, eu tô com Anaxágoras na cabeça. Não sei. Estava dando aula de Anaxágoras de manhã e aí fiquei com ele na cabeça. Pitágoras era também um matemático. Pitágoras desenvolveu o que a gente chama de o Teorema de Pitágoras e que é utilizado até hoje. É uma equação matemática que normalmente engenheiros e arquitetos utilizam para calcular a altura que uma casa vai ter. Percebam, uma equação que foi desenvolvida há mais de 2.600 anos e que é utilizada até hoje. Uma outra coisa é que Pitágoras também criou o termo filosofia e criou também o termo filósofo. Como vocês bem sabem, o termo filosofia significa amigo do saber ou amor pela sabedoria. Logo, o termo filósofo é aquele que é amigo do saber ou aquele que tem amor pela sabedoria. Esses dois termos foram então criados pelo filósofo Pitágoras. Dúvidas, questionamentos ou indagações? E aí vocês devem estar se perguntando, Theo, como assim a gente pode ser representado por números? E aí eu convido vocês a pensarem, quantos anos vocês têm hoje? 12. Isso representa uma idade e representa características presentes dentro dessa idade. Qual o seu número de identidade? Qual o seu número de CPF? Para os seus pais você tem um nome. Para o governo você é um número, um CPF. Para o banco você é o número da sua conta ou do seu cartão de crédito. Para o vendedor de sapato importa o número que você calça. Para o vendedor de roupa, o número que você veste. Para o barbeiro, para o cabeleireiro, o número da máquina que você pretende cortar o seu cabelo se for com a máquina. Para o guarda de trânsito, a velocidade representada em números do veículo que você está dentro. Para uma construção de uma casa, quantos metros de fio, quantos quilos de areia? Percebe? As coisas podem ser demonstradas a partir de números. Não à toa, a matemática é uma ciência importantíssima na explicação da realidade. Essa é a grande pegada, a grande sacada da reflexão desses filósofos.
Eles pensaram nisso há muito tempo e até hoje isso tem muito a ver, faz muito sentido. Apesar de que vocês vão perceber que inúmeras outras teorias mais profundas, mais significativas, que melhor se encaixam dentro da nossa realidade hoje, existem, mas que não fariam sentido sem essas teorias iniciais, essas primeiras teorias. Eu convido vocês a lerem o capítulo inteiro, a refletirem sobre ele e a responder as atividades referentes a esse capítulo. Tranquilo? A gente se encontra então na próxima semana para uma live de correção de atividades e de resolução de dúvidas. No mais, um forte abraço e tchau, tchau.